Em nossos últimos 3 encontros, nós fizemos a seguinte interrogação, a seguinte pergunta. Se você fosse questionado em uma prova do Enem, se Heráclito de Éfeso, ou filósofo da natureza, é um filósofo cético, o que você responderia? No vídeo passado já respondemos, então eu disse que eu não diria que ele é um filósofo, ou foi um filósofo cético, mas sim um filósofo enigmático, um filósofo misterioso, no qual o ser se mostra e se esconde. Olá, amigos do canal Gera Mais Filosofia. Sejam mais bem-vindos à nossa 4ª e última aula acerca do pensador Heráclito de Éfeso. É de bom tom salientar neste início, nessa parte da exposição, que a filosofia ela vive da crise, enquanto esforço de problematização, vamos dizer assim, e de questionamento. E Heráclito fez essa assunção do devir e da temporalidade. Desse modo, o devir e a temporalidade, o vir a ser e o tempo, são as 2 problemáticas da filosofia de Heráclito de Éfeso. São 2 realidades fundamentais, o devir e a temporalidade. Realidades fundamentais estas que Heráclito quer conhecer dentro da realidade da ordem cósmica. E é uma visão trágica. Por que trágica? Porque essa visão na qual o ser se mostra e se esconde, Heráclito assume ou admite o fluxo incessante universal. Nada se fixa. Tudo é um constante vir a ser. Lembrem-se sempre daquela frase do rio, que não é possível banhar 2 vezes nas águas do mesmo rio. Vejam só, os elementos da realidade cósmica, então, para Heráclito, possuem um caráter divino e, ao mesmo tempo, uma visão trágica, uma visão problemática, vamos dizer assim, pelo fluxo constante no qual nada se fixa. E para nós, seres humanos, que às vezes queremos ter certeza das coisas, isso nos traz uma certa nostalgia, ou talvez uma certa visão trágica do mundo. Desse modo, a visão de Heráclito assume ou admite que dentro desse jogo cósmico, dentro desse jogo da ordem universal, existe o justo e o divino. E o que seria esse justo e o divino? Fica meio que enigmático. Eu posso fazer uma propositiva. Seria Deus? Talvez. A visão de Heráclito acerca do tempo é uma visão, vamos dizer assim, cíclica, assim como mais tarde será a visão do filósofo Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão. Vejam então que a filosofia está sempre entrelaçada. Como dizia Hegel, a semente da árvore está na árvore adulta. A árvore adulta está na semente. Qual que é a verdade? É todo o processo. Qual que é a verdade da história da filosofia do Ocidente? É todo o seu processo, desde a mitologia grega até o nosso ponto de chegada. Então, de certa maneira, está presente em Heráclito, podemos dizer assim, num primeiro momento, o eterno retorno e a eternidade. Heráclito, então, vai trabalhar com esses conceitos. O devir, a temporalidade, nada se fixa, uma visão trágica da vida humana e o eterno vir a ser. E essa era a perspectiva grega, porque a perspectiva do Ocidente atualmente é de que a história é linear, começo, meio e fim. O Gênese, o advento Cristo como tempo axial, ou tempo eixo, e o Apocalipse de São João, vamos dizer assim, em termos religiosos.
Mas o grego não possuía essa visão, porque o grego não teve contato com Jesus Cristo. E também não teve contato com o Antigo Testamento, porque eles não conviveram com o mundo judaico. Então, esse constante devir, essa mudança de tudo, é a única coisa que podemos dizer que é permanente na filosofia de Heráclito de Éfeso. Desse modo, a mudança ou a transformação é propriamente o eterno retorno. E sendo o eterno retorno, eu poderia dizer nesse momento da aula, os eventos cósmicos ou os eventos das ordens universais se dão em uma monotonia eterna. Porque se tudo é um eterno retorno, se tudo volta a ser, nós estaríamos então dentro de uma monotonia cósmica. Aqui então seria uma crítica que eu faço ao pensamento de Heráclito. O que definiria então o uno dentro dessa concepção de uno e de diverso? O uno para Heráclito é o logos. O logos, a razão que está em constante devir e que se manifesta na temporalidade, no mundo temporal. O logos ou razão, então, essas duas palavras que designam o mesmo sentido, o mesmo significado, eles irão realizar esse processo de mudança. O logos seria, então, o métron, a medida. Vejam bem, o logos é o métron, a medida que coordena e dá sentido a todos os processos da ordem ou a todos os processos do cosmos. Desse modo, sendo assim, o devir para Heráclito não é um caos, nem a desordem, e muito menos a anarquia. O devir e a temporalidade possuem uma ordem dentro do cosmos, que é a própria ordem. Heráclito, para ele, o logos é esse processo universal que unifica todos os processos presentes no interior da totalidade da ordem. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram nesses 5 vídeos sobre o filósofo Heráclito de Éfeso. A nossa pergunta inicial foi, se você estiver preparando para a prova do Enem, se Heráclito é um filósofo cético, e vimos que não, que Heráclito é um filósofo enigmático, porque para ele o ser se mostra e se esconde, pegando, por exemplo, o túmulo, a sepultura. A sepultura é um signo, é uma indicação, ela mostra algo, mas ao mesmo tempo ela oculta o cadáver, se mostra e se oculta. Dessa forma, concluímos então a nossa modesta investigação acerca do filósofo da cidade de Éfeso. Em nossas próximas aulas, veremos as 5 características da filosofia e podemos já listá-las. A filosofia, ela, a partir desse logos reflexivo, ela passou a ser e começou a ser universal, necessariamente ela busca a verdade, não que ela detenha a verdade, conforme vimos no próprio Heráclito, o ser se mostra e se oculta. Então, já temos aí 2 características da filosofia. A filosofia, ela é universal, necessariamente ela busca a verdade. A filosofia não é utilitarista, ou seja, eu estudo filosofia para ter isso, para ter aquilo, ou seja, a filosofia, ela me enriquece e nos enriquece. Então ela não tem uma utilidade como se fosse um utensílio da vida. A filosofia, ela é pública, ela não é privada, porque o que define a filosofia é a reflexão, é o logos, é o pensamento. E como disse Aristóteles, nós somos animais racionais políticos, zoon logikon politikons. Então a filosofia não é de um grupo exclusivo, a filosofia é de todos nós. E onde é o nosso laboratório? É a biblioteca. E a filosofia, sendo universal, necessariamente buscando a verdade, não sendo utilitária, sendo pública, a filosofia procura mostrar a inteligibilidade do real.
Dessa forma, deixo a todos vocês os meus agradecimentos a todos que acompanharam esses 5 vídeos sobre Heráclito de Éfeso. Se vocês gostaram das nossas exposições, inscrevam-se em nosso canal, deixem um like, um gostei e na parte inferior do vídeo, faça o seu comentário. Como eu faço questão de dizer sempre, filosofia é razão doando razão. É isso que nós estamos fazendo aqui, logos doando logos. Deixo a todos vocês o meu forte abraço e até o nosso próximo encontro sobre o tema das características da filosofia que eu acabei de listá-las.